Educação ambiental e incêndios no Pantanal. Foi um choque de pôr o juízo em doido. O objetivo deste trabalho é discutir um aspecto da crise da emergência climática, os incêndios no Pantanal. Parte-se da reportagem poética Entre Meio com o Vaqueiro Mariano, de Guimarães Rosa, para interligar questões ligadas à literatura, à crise climática e à educação ambiental, ou seja, considerando as questões pertinentes entre si e com possibilidades educativas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica vinculada ao Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, GPEA, da Universidade Federal de Mato Grosso. O Pantanal ocupa 1,76% do território brasileiro e é um dos 6 biomas brasileiros. Sua importância ecológica é reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera e pela Constituição Federal Brasileira como sítio do patrimônio nacional. Os ecossistemas inseridos nesse bioma abrigam grandiosa riqueza em fauna e flora, mas são também frágeis e ameaçados por atividades econômicas e pela cobiça daqueles que querem explorar essas terras para os fins de agronegócio. É preciso lembrar da interdependência entre os biomas. Quando nas lavouras do Cerrado, um outro bioma brasileiro, aplica-se quantidades abusivas de agrotóxicos, esses produtos químicos escoam para os lençóis freáticos e para os rios, contaminando peixes, outros animais e, em geral, as pessoas que se servem da água, da terra e dos alimentos produzidos pela natureza. A degradação de um bioma, então, interfere e afeta todo o sistema. Assim, a degradação ambiental ocasionada pelos incêndios fere a vida como um todo. Dentre as alterações ocorridas no bioma Pantanal, tais como as construções hidrelétricas, o aumento das áreas ocupadas pelo agronegócio, a degradação e assoreamento dos rios, o desmatamento, etc. Uma das maiores a interferir são os incêndios, que em 2020 atingiram níveis muito elevados. Foram mais de 2,3 milhões de hectares afetados, ou cerca de 30% devastados pelo fogo. O cenário de destruição desses incêndios prepara o terreno para a exploração do agronegócio e é o próprio do antropoceno, ou seja, a era em que o ser humano causa imensos prejuízos ao ambiente, destruído de diferentes formas. Nesse texto, narra-se a partir de uma novela poética de Guimarães Rosa como os pantaneiros enfrentam uma queimada. Fui por antes das 2 horas, de pancada tudo parou. Gritaram adiante e eu vi o fogaréu. Aí era fumaça mesmo. E as lavaredas correndo feio em nossa frente, numa largura enorme, vindo para cima de nós. Era um incêndio. Aquele paredão desumano, vermelho e amarelo e enfumaçado, que corria também querendo vir mais do que a gente, como que nem como uma porção de pernas, esticando uma porção de braços. O bafejo do calor era tão danisco que eu às vezes passava a mão pelo meu rosto pensando que já estava também pegando fogo. Suor pingava de mim, feito gordura de churrasco. Da banda de baixo, do terceiro lado, também vinha uma queimada, mais devagar, mas perto. Era porque o pessoal nosso que trotava na culatra tinham vindo prendendo fogo no capim, por descuido ou brincadeira de gente sem responsabilidade, e agora estava queimando tudo a rodo, o fim do mundo. Um pássaro qualquer voando sem regra deu em mim e caiu. O ar estava cheio deles, transtornados. Fogo os unia, fechando roda, e uma porção de bichos, porco do mato, e todos corriam. Enxerguei boi frouxar a paleta, desmanchar o quarto dianteiro, o osso despregar da carcaça e subir levantando o couro, e o boi, em vez de parar e deitar, seguia correndo, gemendo 3 trechos, em galope mancado, feito sombração. Do ponto de vista da literatura, abordada aqui como um direito humano, segundo Antônio Cândido, percebe-se a destruição, a morte e os danos causados pelos incêndios no Pantanal. Por essa razão, os excertos do conto nos interessam, pois podem ser aliados da educação ambiental ao narrar os sufocos que enfrentam as pessoas e os seres vivos como um todo quando ocorrem os incêndios no Pantanal. Nessa direção, Moore, 2016, argumenta que, por não sermos todos iguais, é preciso responsabilizar de maneira diferente os culpados pela destruição ambiental.
E essa desigualdade ficou evidente no Pantanal em 2020, pois os grupos que mais sofreram com os incêndios foram os pantaneiros, ribeirinhos e demais comunidades tradicionais da região. Conclui-se, então, que a literatura pode ser uma alinhada da educação ambiental por apresentar elementos que permitem discutir a ação humana sobre o bioma Pantanal.